que eleição, hein? A primeira direta para presidente depois de, quase 30 anos. E aí surgia ele, né? Fernando Collor. Jovem, discurso forte, falando em acabar com a farra dos marajás, varrer a corrupção e, claro, a promessa de modernizar o Brasil, dar um jeito naquela hiperinflação que, olha, comia o salário de todo mundo. Era uma esperança, sabe? Uma vontade de mudança. Exato. Existia um sentimento muito forte de que era preciso virar a página, de que o país precisava de um choque de modernidade. E ele encarnou essa esperança para muita gente. Só que, bom, essa esperança durou pouco, né? Entre 1990 e 1992, o que era para ser um sonho virou, um pesadelo para muitos. Pois é. Primeiro, aquele plano econômico. Traumático é pouco para descrever. E logo depois um escândalo de corrupção imenso que levou ao primeiro impeachment da nossa história. Vamos então revisitar esses anos, tentar entender o impacto que eles tiveram. E que talvez ainda tenham, né? Com certeza. Bom, mal ele assumiu e veio o choque. O tal Plano Brasil Novo. O Plano Collor. Isso. E a medida mais brutal, aquela que acho que ninguém esquece, o confisco. Pegaram a poupança, depósitos, tudo que passasse de 50 mil cruzeiros novos. A ministra Zélia Cardoso de Mello que anunciou, né? Com a promessa de devolver em 18 meses. Mas o impacto foi imediato. Foi um baque, um soco no estômago coletivo, eu diria. Exato. O objetivo era radical mesmo, tirar dinheiro de circulação na marra para tentar frear a inflação, que estava, absurda. Mais de 80% só no mês anterior à posse dele. Uma loucura. Foi uma medida desesperada, uma tentativa de controlar os preços, quase uma cirurgia sem anestesia na economia. E o resultado, na hora, pânico. Eu lembro das pessoas perdidas, sem saber o que fazer, o dinheiro da vida inteira preso no banco. Terrível. Empresas pequenas, médias, quebraram, da noite pro dia, sem ter como pagar as contas, sem capital de giro. Efeito cascata, né? Demissões em massa, o crédito sumiu, ninguém comprava, ninguém vendia, parou tudo. O custo social foi, gigantesco. Uma tristeza ver o que aconteceu com tanta gente, com tantas famílias. E o pior é que, a inflação até deu uma cedida no comecinho, mas não se sustentou, voltou com força depois. Ou seja, não resolveu. Não resolveu a longo prazo. E ainda jogou o país numa crise econômica mais profunda. Mais desemprego, mais pobreza. É chocante pensar no contraste, né? A promessa de um Brasil moderno e a realidade dura que veio. Destruiu muitos sonhos, projetos de vida. E como se não bastasse a crise econômica, veio a crise política. A imagem do caçador de marajás, que ele construiu tão bem, começou a ruir. Com as denúncias do esquema PC Farias. Exatamente. De repente, aquele presidente que ia limpar o Brasil estava no centro de tudo. Acusações de propina, de usar dinheiro sujo, para pagar as contas pessoais. Um esquema que teria sido montado pelo tesoureiro da campanha, o PC Farias. E o estopim mesmo, o que realmente fez a coisa explodir, foi a denúncia do próprio irmão do presidente, o Pedro Collor. Aquela entrevista para a Veja foi bombástica. Foi mesmo. Abriu a porteira, como se diz. Totalmente. E aí veio a CPI no Congresso, importantíssima para levantar as provas. Os cheques fantasmas, as contas no exterior, foi ficando claro que não era algo pequeno, isolado. Parecia uma coisa sistêmica ali, né? Dentro do poder. E a reação das pessoas, aquela esperança inicial virou revolta. Indignação total. As ruas foram tomadas, multidões pedindo fora Collor. E os caras pintadas, a juventude com o rosto pintado de verde e amarelo. Aquilo virou símbolo da luta, né? Virou. Foi um momento muito forte de mobilização popular. Uma demonstração clara de que a sociedade não ia aceitar aquilo quieta. O Congresso abriu o processo de impeachment. A votação na Câmara, quem não lembra? Transmitida ao vivo, 441 votos a 38 pelo afastamento. Histórico. Ele ainda tentou, né? Aquela manobra de renunciar bem na hora H, antes de julgamento no Senado, talvez para tentar salvar os direitos políticos. Tentou, mas não colou. O Senado foi em frente e confirmou o impeachment. Crime de responsabilidade. E aí ele perdeu o mandato e os direitos políticos por 8 anos. Exato. E o vice, Itamar Franco, assumiu de vez. Foi, de certa forma, uma resposta das instituições. Apesar de tudo,
elas funcionaram. Mas as marcas ficaram, né? O trauma do confisco que a gente falou. A desconfiança geral na política, nos políticos. Aquela sensação de que a esperança tinha sido traída. Sim, ficou. Muita gente sentiu na pele a crise econômica que se aprofundou. Uma tristeza geral, uma decepção que demorou para passar. Sem dúvida. Foi um período de muita dor, de perdas muito concretas para muita gente. Mas, olhando para trás hoje, talvez a gente possa ver também um outro lado. Qual seria? Foi um momento em que a democracia brasileira, apesar de jovem, mostrou força. A mobilização da sociedade, que a gente mencionou, o papel da imprensa investigando, o Congresso, o Judiciário... Funcionando, né? Funcionando. Talvez tenha sido um aprendizado. Muito doloroso, é verdade, mas um aprendizado sobre vigilância, sobre ética na política e sobre os perigos da demagogia, do discurso fácil. Bom, encerramos aqui essa nossa conversa sobre a Era Collor, um tempo que, como vimos, começou com tanta expectativa e acabou deixando um rastro de crise, de frustração. E fica a pergunta, né, para todo mundo que está ouvindo, como será que a memória desses anos todos, desse baque econômico, desse abalo nas instituições, como será que isso ainda mexe com a gente? Com a nossa forma de ver a política, a economia hoje no Brasil? Especialmente para quem viveu aquela época, né? Quais foram as marcas mais profundas que ficaram? A gente gostaria muito de ouvir as histórias, as reflexões. Deixem seus comentários contando como foi para vocês, para suas famílias. Isso mesmo. E para quem se interessa por revisitar outras épocas, por entender outros momentos importantes da nossa história, temos mais conversas assim. Tem um material bem legal sobre como era viver lá nos anos 70 e também outro contando a história e o impacto da TV brasileira nas nossas vidas. Vale a pena conferir.